O Rio Negro sempre foi conhecido como um lugar de calmaria. Suas águas escuras e vastas, como um espelho quebrado refletindo o céu amazônico, e as comunidades ribeirinhas ao longo de suas margens viviam em um ritmo ditado pela natureza. Ninguém jamais imaginou que sob aquela superfície serena, um segredo sombrio aguardava para ser revelado. Turistas vinham e iam em seus barcos de passeio, os pescadores locais viviam seus dias como sempre, e não havia nenhum sinal que indicasse que um desastre de proporções gigantescas estava à espreita no fundo do rio. No entanto, essa tranquilidade começou a se rachar quando um ribeirinho, um homem chamado Bento, sentiu algo estranho. Um odor incomum, adocicado e pútrido, subia das águas profundas, misturando-se com uma corrente que parecia mais quente que o normal. À distância, ele viu um objeto escuro flutuar por um instante antes de afundar novamente. Ele não sabia o que era, mas uma sensação de mal-estar imediato apertou-lhe o peito. Isso não é coisa boa, murmurou ele, antes de decidir relatar o ocorrido ao líder de sua pequena comunidade. Quase ao mesmo tempo, a centenas de quilômetros dali, em uma delegacia da Polícia Federal em Manaus, uma família do Recife chegou com os rostos marcados pela angústia. Eles vieram relatar o desaparecimento de seu filho, Lucas, um jovem que havia trabalhado em plataformas de petróleo no exterior e que recentemente retornará ao Brasil. Ele havia desaparecido sem deixar rastros. Ele não é do tipo que some assim, disse a mãe, a voz embargada pelo choro contido. Especialmente sem avisar. Ele sempre ligava, sempre mandava mensagem. É impossível que ele tenha partido sem dizer nada. Não foi o primeiro relato de desaparecimento. Outras famílias de diferentes partes do Nordeste chegaram com histórias semelhantes. Todos eram cidadãos brasileiros, e todos haviam desaparecido em um curto período de tempo. Enquanto isso, do outro lado da vasta floresta amazônica, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, o governo local de uma zona autônoma controlada por uma poderosa facção criminosa ofereceu uma explicação inicial. Eles sugeriram que as vítimas provavelmente foram arrastadas em um acidente de barco ou estavam envolvidas em redes de contrabando transfronteiriço, uma ocorrência comum naquelas águas perigosas e sem lei. A explicação soava plausível na superfície, mas havia algo que não se encaixava. Todas as declarações vindas daquela zona autônoma pareciam bem ensaiadas, perfeitamente alinhadas, como se tivessem sido preparadas com antecedência para dissipar qualquer suspeita. Quando esses relatórios chegaram à mesa do delegado federal Ricardo Alves, em Manaus, a desconfiança foi imediata. A Polícia Federal viu um padrão que não podia ser ignorado. Todas as pessoas desaparecidas eram brasileiras. O desaparecimento ocorreu quase simultaneamente e seus últimos rastros apontavam para a região próxima à Tríplice Fronteira. No entanto, não havia nenhuma prova concreta, apenas conjecturas e a intuição de um investigador experiente. O delegado Alves observou os arquivos, franzindo a testa. Se isso foi realmente um acidente, por que todas as vítimas são apenas brasileiras? Por que o tempo coincide tão perfeitamente? Isso não é coincidência. Ele fechou a pasta vermelha lentamente, seus olhos fixos em um grande mapa da bacia amazônica pendurado na parede. Havia algo muito errado, algo que estava sendo ocultado com uma precisão assustadora. Enquanto isso, a notícia sobre o odor estranho no Rio Negro fez com que a polícia local agisse rapidamente. Eles realizaram uma inspeção preliminar ao redor do local indicado por Bento, mas não encontraram nada. A água estava límpida demais, a superfície calma demais, e nenhum objeto suspeito era visível. Estranhamente, foi essa calma perfeita que causou arrepios nos investigadores. Limpo demais, disse um dos agentes. Se alguém está tentando encobrir alguma coisa, é exatamente assim que se parece. O relatório de desaparecimento, o cheiro estranho vindo do rio e a explicação suspeita da zona autônoma na fronteira. Eram 3 peças de um quebra-cabeça que pareciam não ter relação, mas que lentamente começaram a se conectar, formando uma única linha vermelha. E foi a partir desse ponto que tudo mudou. A serenidade do Rio Negro era apenas a superfície. Abaixo dela, algo muito mais sombrio esperava para ser encontrado.
Quando a equipe de investigação brasileira começou a solicitar esclarecimentos oficiais das autoridades da zona autônoma na fronteira, eles imediatamente receberam uma explicação longa e detalhada que, embora parecesse plausível, estava repleta de lacunas em suas camadas mais profundas. Parecia ter sido meticulosamente preparada para reprimir suspeitas antes mesmo que as perguntas seguintes pudessem surgir. Os oficiais locais, homens com rostos endurecidos e olhos que não revelavam nada, explicaram que sua região era frequentemente uma rota clandestina para pequenas embarcações transportando trabalhadores sem documentos. Portanto, acidentes marítimos e o afogamento de passageiros não eram eventos raros. Eles mencionaram que algumas testemunhas anônimas viram um barco estrangeiro passando sem luzes na noite anterior, tornando a possibilidade de vítimas arrastadas pela correnteza o cenário mais lógico. A declaração foi entregue com um tom de confiança, acompanhada por uma atitude de simpatia que parecia forçada, especialmente quando mencionaram que as autoridades haviam alertado repetidamente a população para não usar as rotas ilegais, frequentemente utilizadas por redes de tráfico humano. No entanto, quanto mais longa a explicação se tornava, mais claro ficava que os oficiais estavam tentando esconder algo que não queriam que viesse à tona. Cada detalhe fornecido soava harmonioso e limpo demais para uma situação de emergência real. Não havia pausas para hesitação, nem inconsistências naturais, e nenhum registro oficial que pudesse ser verificado. Um dos oficiais chegou a acrescentar que havia a possibilidade de as vítimas serem membros de um grupo que tentava entrar na região com contrabando, e quando o barco deles afundou, todos os passageiros se afogaram sem deixar vestígios significativos. Ele disse isso com uma expressão impassível, como se a tragédia fosse apenas uma estatística que poderia ser explicada com um simples diagrama. Contudo, estranhamente, eles não conseguiram fornecer uma lista das embarcações que passaram naquela noite, não puderam apontar testemunhas que pudessem ser entrevistadas e não forneceram um boletim meteorológico que apoiasse a alegação de uma tempestade ou ondas extremas. A equipe brasileira, ouvindo a explicação, sentiu que algo estava errado. Cada pergunta era respondida com uma longa declaração que não tocava no cerne da questão. Quando questionados sobre por que todas as supostas vítimas eram cidadãos brasileiros, os oficiais disseram que, por coincidência, muitos trabalhadores migrantes brasileiros usavam aquela rota marítima clandestina por ser mais barata. Mas não havia dados de apoio, nem listas de imigração, nem correspondência de identidade que comprovasse a consistência de suas alegações. Em vez disso, o que surgiu foram explicações repetidas sobre os riscos das viagens ilegais e a dificuldade de patrulhar as fronteiras fluviais da região, levando o governo local a pedir mais tempo para investigar. O tom do pedido soava como um escudo sutil, um esforço para manter distância e uma maneira de ganhar tempo para arrumar as coisas antes que observadores externos olhassem fundo demais. Cada frase que eles pronunciavam apenas engrossava a suspeita de que essa história não era tão simples quanto um acidente ou uma operação de contrabando fracassada, mas sim algo que havia sido construído para parecer razoável para qualquer um que não se aprofundasse. Por trás da explicação polida, os investigadores brasileiros trocaram olhares, pois perceberam que a perfeição era, na verdade, o sinal mais claro de manipulação, especialmente quando uma grande tragédia é embalada em uma história crível demais. No mundo da investigação, uma história que é muito linear raramente é a verdadeira. Eles anotaram cada palavra, cada pausa e cada pequeno detalhe que parecia sem importância, pois muitas vezes a verdade se esconde nas fendas mais finas de uma mentira contada com confiança. Após o término da reunião, a equipe brasileira deixou o prédio administrativo da zona autônoma com uma sensação pesada e difícil de explicar. O ar ao redor do rio naquela região era úmido e calmo, mas essa tranquilidade carregava uma nuance diferente, como um palco que foi limpo com esmero antes de um grande espetáculo. Não havia som de motores de barco, nenhuma atividade de pescadores locais e nenhum morador por perto, como se toda a área tivesse sido cercada por algo invisível, mas extremamente poderoso. A declaração do governo local era de fato completa, mas completa não significava verdadeira. E foi essa completude que deixou os investigadores ainda mais convencidos de que estavam lidando com uma narrativa construída para encobrir rastros muito mais sombrios.
Eles sabiam que toda grande mentira sempre começa com uma história convincente o suficiente. E a história que ouviram naquele dia parecia a primeira peça de um quebra-cabeça que foi deliberadamente montado de cabeça para baixo para não ser facilmente lido. Com anotações cheias de dúvidas e a cabeça cheia de perguntas, a equipe brasileira deixou aquele escritório, olhando de volta para o rio que parecia tão calmo, pois perceberam que a verdade escondida sob a superfície daquelas águas poderia ser muito mais sinistra do que qualquer coisa que eles tinham acabado de ouvir. A equipe de investigação brasileira retornou ao seu posto avançado temporário com os rostos tensos. Todas as explicações dos oficiais da fronteira pareciam fáceis demais de aceitar, mas não abordavam em nada o cerne do problema. Os investigadores sentaram-se ao redor de uma longa mesa, abrindo os arquivos com os relatos das famílias das vítimas, comparando as datas de desaparecimento, as últimas localizações conhecidas e o histórico de comunicação dos brasileiros que haviam sumido sem deixar vestígios. Quanto mais eles analisavam os dados, mais claro se tornava que o padrão de ocorrência desses casos não podia ser explicado como um acidente aleatório. Todas as vítimas desapareceram em um período de tempo muito próximo, vinham de regiões diferentes do Brasil e não tinham nenhuma conexão aparente entre si, tornando a possibilidade de terem se afogado juntas extremamente improvável. O delegado Alves deslizou um grande mapa que mostrava as rotas fluviais ao redor da zona autônoma e apontou para os últimos locais conhecidos das vítimas, baseados em registros de celular e pequenas transações que haviam feito. Ele explicou que a perda de sinal de vários dispositivos ocorreu quase na mesma hora, o que indicava uma interrupção deliberada da comunicação, e não um simples acidente espontâneo. Com uma voz baixa mas firme ele declarou: o indivíduo pode se afogar sem deixar rastro, mas 49 pessoas desaparecendo juntas é uma anomalia que não pode ser ignorada. Outro membro da equipe revelou relatórios de acompanhamento das famílias das vítimas, mencionando que antes de desaparecer, alguns deles enviaram mensagens curtas e ansiosas, como se soubessem que algo perigoso estava se aproximando. As mensagens não explicavam nada claramente, mas como um todo irradiavam uma inquietação que não podia ser confundida com meros problemas pessoais. Uma das vítimas, um jovem chamado Tiago, enviou uma mensagem de texto para sua irmã dizendo que sentia que estava sendo vigiado por estranhos perto da fronteira. A mensagem foi interrompida no meio da frase, e nunca mais houve atividade em seu celular. Quando os investigadores estudaram a consistência do tempo de perda de sinal e a última vez que as vítimas foram vistas, encontraram um padrão que levava a uma única conclusão: as vítimas foram provavelmente movidas de forma organizada para um local secreto. Esse padrão os deixou ainda mais convencidos de que a história sobre o acidente de barco era apenas uma desculpa criada para obscurecer algo muito maior. Eles perceberam que não havia uma única prova para apoiar as alegações das autoridades locais, como relatórios de tempestade, listas de barcos desaparecidos ou testemunhas que pudessem ser entrevistadas diretamente. Uma agente da equipe então levantou uma questão importante: por que nenhum morador local relatou eventos suspeitos ao redor do rio? Ela argumentou que uma área que vive da atividade pesqueira certamente teria muitas testemunhas que viram ou ouviram algo se um grande acidente realmente tivesse ocorrido. No entanto, a realidade era que todas as comunidades ao redor do rio pareciam silenciosas e excessivamente obedientes à linha de informação fornecida pelos oficiais da zona autônoma. O silêncio da comunidade apenas confirmava que a pressão de certas partes estava muito provavelmente trabalhando nos bastidores para silenciar testemunhos que pudessem minar a narrativa oficial. O delegado Alves, que suspeitava desde o início, estava agora ainda mais convencido de que a zona autônoma não era apenas um lugar com vigilância rigorosa, mas um território controlado por um grupo específico que não queria que suas atividades fossem perturbadas. Ele se levantou, olhando para uma foto aérea da região, notando a cerca de arame farpado que rodeava a área e vários edifícios que pareciam fortemente guardados à distância. Ele explicou que uma área com camadas de segurança como aquela geralmente não era um lugar amigável para estranhos, especialmente se algo estivesse sendo escondido lá dentro. Os investigadores então discutiram a possibilidade de uma rede que usava as hidrovias e rotas escondidas ao redor da zona autônoma para mover pessoas ilegalmente.
embora ainda não houvesse provas contundentes. Várias indicações apontavam para uma atividade coordenada envolvendo transporte noturno e o uso de veículos não registrados no sistema administrativo. Outro investigador acrescentou que o padrão de desaparecimento das vítimas era muito semelhante a casos de tráfico humano que eles haviam estudado, nos quais as vítimas eram levadas secretamente antes de desaparecerem sem deixar vestígios. Quando a discussão atingiu seu clímax, o delegado Alves fechou a pasta contendo os arquivos das vítimas e olhou para toda a equipe com um olhar firme. Ele disse que o próximo passo não poderia mais ser apenas esperar por explicações adicionais dos oficiais da fronteira, porque a verdade não viria daqueles que tentavam escondê-la. A equipe teria que ir a campo, observar o ambiente ao redor do rio, ler as pequenas mudanças na atividade noturna e procurar por brechas de segurança que lhes permitissem vislumbrar o que realmente estava acontecendo por trás da cerca da zona autônoma. A decisão foi tomada sem hesitação, pois os instintos dos investigadores eram fortes o suficiente para concluir que a história oficial que receberam era apenas uma máscara escondendo algo muito mais sombrio. Eles perceberam que cada minuto perdido poderia significar a perda de um rastro importante que poderia revelar o destino das vítimas. Com passos pesados, mas cheios de determinação, eles se prepararam para iniciar uma investigação de campo muito mais arriscada, pois a verdade que buscavam parecia não apenas enterrada sob a água, mas também guardada de perto por mãos sombrias que não queriam que o mundo soubesse. A equipe de investigação brasileira iniciou sua primeira vistoria de campo visitando vários pontos ao longo do Rio Negro que haviam sido anteriormente relatados como tendo um odor estranho e correntes de água incomuns. No entanto, eles logo perceberam que as condições no local pareciam calmas demais para uma área suspeita de ter testemunhado uma grande tragédia. Cada canto do rio parecia límpido, cada trecho da margem estava arrumado, e não havia detritos de material que pudessem ter vindo de um barco afundado ou de atividades suspeitas ocorridas durante a noite. Os pescadores locais os receberam com sorrisos educados, mas suas respostas às perguntas dos investigadores soavam exatamente iguais, como se tivessem sido memorizadas sem deixar espaço para dúvidas. Um investigador tentou aprofundar, perguntando se haviam ouvido sons de motores de barco ou visto luzes à distância em certas noites, mas os pescadores apenas responderam que tudo estava sempre silencioso, como de costume, como se nunca houvesse movimento suspeito naquelas águas. O mesmo silêncio se repetiu em várias outras comunidades quando a equipe realizou entrevistas rápidas, e a atmosfera dava a impressão de que os moradores estavam escondendo algo que não ousavam revelar a estranhos. Os investigadores começaram a sentir que o silêncio não era um sinal de ignorância, mas o resultado de pressão ou medo não expressos verbalmente. Quando os investigadores examinaram a área ao redor da zona autônoma na fronteira, encontraram condições muito mais suspeitas. O acesso ao rio naquela área era bloqueado por uma alta cerca de arame farpado, guardada por vários homens que pareciam alertas à chegada de estranhos. Os guardas disseram que a área estava sendo limpa para um projeto do governo e que ninguém podia entrar até novo aviso. No entanto, a desculpa não parecia plausível, pois não havia maquinário pesado, nem trabalhadores da construção, nem sinais de um projeto oficial que geralmente deixaria vestígios de preparação no local. O delegado Alves então notou que o solo ao redor da cerca parecia ter sido recentemente nivelado, como se para cobrir rastros de rodas ou atividades que se queria apagar da vista. Ele se agachou para examinar a superfície do solo, mas logo percebeu que a área havia sido polvilhada com areia fina, geralmente usada para cobrir pegadas ou restos de material indesejado. Essa visão tornou toda a equipe ainda mais certa de que alguém havia tomado medidas extras para garantir que nenhuma evidência pudesse levar a atividades suspeitas que pudessem ter ocorrido dentro da zona. Conforme a equipe caminhava mais ao longo do perímetro, eles viram câmeras de vigilância instaladas em postes altos, apontadas não para dentro da área, mas para fora, como se estivessem monitorando cada movimento de quem se aproximava da cerca. A colocação em comum das câmeras confirmava que a zona autônoma não era uma área comum, mas uma região estritamente monitorada por uma parte que não queria testemunhas externas. Os investigadores notaram que tal nível de segurança era mais semelhante a uma instalação fechada do que a uma área pública em processo de renovação. Enquanto isso, no lado do Rio Negro,
Os investigadores encontraram outra anomalia que os deixou ainda mais convencidos de que tudo naquele local havia sido arranjado para parecer normal. A água em alguns pontos parecia mais escura do que o normal, mas quando amostras foram coletadas, nada de suspeito foi encontrado. O odor estranho que havia sido relatado anteriormente pelos pescadores também não era mais perceptível, como se o vento tivesse levado todos os vestígios que poderiam ser a pista inicial de uma grande tragédia. No entanto, os investigadores experientes sabiam que um cheiro não desaparece magicamente em uma noite, então era muito provável que alguém tivesse feito algo para neutralizá-lo. Um investigador afirmou que quanto mais perfeito um local parece, mais provável é que a verdade esteja bem escondida sob uma camada de aparência inocente. Ele explicou que em casos anteriores, os perpetradores muitas vezes tentavam criar uma impressão de normalidade apagando todas as evidências físicas, mas eram seus próprios esforços que tornavam a situação arrumada demais, um padrão que sempre era um sinal de alerta em investigações criminais organizadas. A ausência de caos não era um sinal de segurança, mas um sinal de que algo havia sido limpo às pressas para remover os rastros de atividades perigosas. A equipe de investigação então realizou uma rápida discussão na margem calma do rio, sentindo que o próximo passo precisava ser mais ousado e profundo, pois o que eles viram revelou apenas uma pequena parte de um mistério maior. Eles entenderam que uma vistoria superficial não era suficiente para desvendar o que realmente aconteceu, especialmente quando cada canto do local parecia ter sido polido para ficar livre de suspeitas. Eles perceberam que seu maior inimigo não era a falta de evidências, mas a existência de mãos que as estavam sistematicamente apagando. Com rostos cheios de dúvida, mas olhos brilhando com determinação, eles elaboraram uma nova estratégia para rastrear atividades noturnas, monitorar pequenas mudanças ao redor da zona autônoma e investigar mais a fundo os pontos que pareciam perfeitos demais. Eles sabiam que a verdade nunca está na superfície e que, para encontrar o que estava escondido, teriam que penetrar no silêncio da água e na ordem da terra, que haviam sido controladas por uma parte que desesperadamente queria manter seu segredo sombrio nas sombras. Depois de concluir a primeira vistoria de campo, que deixou mais perguntas do que respostas, a equipe de investigação brasileira realizou uma reunião a portas fechadas em uma pequena casa de apoio perto da margem do rio para determinar os próximos passos. Eles sabiam que confiar nas explicações oficiais das autoridades da zona autônoma não os levaria a lugar nenhum, pois cada palavra que saía da boca dos oficiais locais soava como uma camada protetora cobrindo algo muito mais sombrio. O delegado Alves abriu a discussão dizendo que a estratégia deles não poderia mais se basear na superfície, pois o que era visível por cima não refletia o que realmente estava acontecendo por baixo. Ele insistiu que a única maneira de descobrir o que estava escondido por trás da alta cerca da zona autônoma era realizar uma vigilância secreta, planejada e coordenada, uma abordagem que não poderia ser feita abertamente devido ao risco de levantar suspeitas da parte que poderia estar tentando encobrir um crime. Os outros membros da equipe concordaram que os olhos precisavam ser colocados onde não pudessem ser vistos, pois só assim poderiam capturar as atividades noturnas que até agora estavam ocultas pela escuridão e pelo silêncio das águas do rio. No entanto, tal passo não era isento de riscos, pois a zona autônoma era rigorosamente vigiada, e qualquer movimento estranho capturado pelas câmeras de vigilância poderia desencadear uma resposta perigosa. A equipe então começou a detalhar as necessidades técnicas para a operação, incluindo o uso de pequenas câmeras híbridas com capacidade de visão noturna que poderiam ser colocadas em árvores altas ao longo da fronteira do rio. Eles também prepararam drones de baixo perfil que podiam voar baixo sem fazer muito barulho, permitindo a observação aérea sem acionar alarmes que pudessem atrair a atenção dos guardas armados. Um investigador especializado propôs a colocação de uma equipe de observação em pequenas colinas com vista direta para a área da zona autônoma, pois de lá eles poderiam observar a atividade ao redor da cerca sem se aproximar demais da linha de segurança. A grande decisão foi finalmente tomada quando o chefe da equipe concluiu que as evidências que possuíam eram muito frágeis para serem levadas ao nível diplomático, mas fortes o suficiente para justificar uma ação de vigilância secreta realizada com cuidado.
Ele enfatizou que esse tipo de investigação exigia paciência, pois eles poderiam ter que passar dias observando algo que parecia imóvel antes de encontrar uma brecha que pudesse revelar o que estava sendo escondido. A equipe concordou com o plano, percebendo que a verdade não viria se eles não a buscassem com grande risco e forte determinação. Algumas horas após a decisão ser tomada, a equipe se moveu silenciosamente por pequenas trilhas conhecidas apenas pelos moradores locais para instalar os dispositivos de monitoramento em locais estratégicos. Eles trabalharam rapidamente, mas com cautela, garantindo que cada câmera estivesse coberta por folhagem e que cada drone só fosse lançado quando o vento estivesse forte o suficiente para disfarçar seu movimento. Os investigadores trabalharam em silêncio, misturando-se com a escuridão da noite que caía lentamente sobre as águas calmas do Rio Negro, enquanto o ar começava a carregar um aroma úmido e penetrante, como um sinal de que algo estava à espreita sob a superfície. Quando todos os dispositivos foram ativados, uma pequena tela de monitor no posto secreto começou a exibir imagens em preto e branco da margem da zona autônoma. No início, nada parecia suspeito, apenas a superfície da água ondulando suavemente e as sombras das árvores se movendo ocasionalmente com o vento. Mas os investigadores sabiam que tal calma era muitas vezes um cobertor fino escondendo movimentos perigosos que só apareciam em determinados momentos. Eles olharam para a tela com total concentração, esperando pacientemente pelo primeiro sinal de anormalidade que pudesse abrir a porta para uma investigação mais profunda. Por várias noites consecutivas, os resultados do monitoramento pareceram os mesmos, silenciosos, calmos e arrumados demais para uma área que as autoridades da fronteira alegavam ser frequentemente palco de atividades ilegais. No entanto, quanto mais eles observavam, mais claro ficava que o padrão na região era estranho. Nenhum barco passava, nenhum pescador saía e nenhuma luz vinha das casas dos moradores ao redor do rio. Tudo isso criava uma atmosfera como se a área tivesse sido isolada do mundo exterior, tornando a equipe ainda mais certa de que sua vigilância estava no caminho certo. Um jovem investigador então concluiu que a zona autônoma parecia operar como um território fechado, que só mostrava sua face aos estranhos durante o dia, enquanto seu lado sombrio trabalhava à noite quando não havia testemunhas corajosas para aparecer. Ele expressou essa opinião com cautela, mas toda a equipe concordou que a ideia fazia muito sentido, dadas as descobertas do monitoramento. Eles começaram a sentir que o primeiro vislumbre de luz neste mistério não viria do que era visível, mas do que estava ausente da paisagem ao redor do rio. Com os dispositivos de monitoramento instalados, uma estratégia cada vez mais madura e a dúvida se transformando em determinação, a equipe de investigação sabia que agora estava entrando em uma nova fase muito mais perigosa, mas muito mais próxima da verdade. Eles só precisavam esperar o momento em que o silêncio seria quebrado por algo que não poderia mais ser coberto pela escuridão. A noite caiu lentamente sobre o Rio Negro, trazendo uma névoa fina que pairava baixa sobre a superfície da água, enquanto a equipe de investigação brasileira se sentava em silêncio no posto de vigilância secreto. Eles olhavam para as telas em preto e branco que exibiam os cantos escuros da zona autônoma. Por várias horas, nada mudou. As sombras das árvores ainda balançavam suavemente ao vento, e a superfície da água ainda se movia lentamente, como a respiração longa de algo adormecido nas profundezas do rio. Mas os investigadores continuaram a olhar para os monitores sem pausa, pois seus instintos lhes diziam que uma calma como essa quase sempre era um sinal de que algo escondido estava se preparando para emergir. Quando a noite se aprofundou e o vento começou a perder sua voz, um pequeno ponto de luz apareceu vindo de um caminho que levava para dentro da zona autônoma, movendo-se lenta mas firmemente como um vagalume gigante perdido. Os investigadores imediatamente focaram sua atenção, ampliando a imagem na tela, e viram que a luz vinha de um grande veículo que parecia ter seus faróis principais desligados, usando apenas uma pequena luz direcionada para o chão. O veículo balançava lentamente como se carregasse uma carga pesada, deixando um rastro de poeira que era vagamente visível no reflexo da luz fraca. Quando o veículo parou perto da cerca de arame que levava à margem do rio, várias figuras humanas começaram a descer da caçamba, levantando o que pareciam ser grandes caixotes escuros. Seus movimentos eram rápidos, mas cuidadosos,
como pessoas que estavam muito acostumadas a trabalhar no escuro e sabiam exatamente quais partes não deveriam ser tocadas pela luz. Os investigadores observaram como os homens trocavam sinais de mão em vez de falar, indicando que essa atividade não era um trabalho espontâneo, mas um procedimento de rotina que havia sido realizado repetidamente. O delegado Alves fixou o olhar no monitor, prendendo a respiração, porque o que eles estavam vendo não era apenas uma atividade suspeita comum, mas um padrão de trabalho que mostrava uma coordenação e divisão de papéis claras. 2 homens ficaram de guarda, vigiando a área ao redor com lanternas de filtro vermelho, enquanto outros 3 empurravam o grande caixote em direção à margem escura e deserta do rio. Eles levantaram o caixote de uma maneira que indicava que seu conteúdo tinha um peso significativo, mas em nenhum momento mostraram qualquer expressão de pânico ou cansaço, sinalizando que a carga não era algo estranho para eles. Quando o caixote foi colocado na beira da água, um deles tirou uma corda longa que parecia ter sido previamente presa na parte inferior do objeto. Eles então empurraram o caixote lentamente até que parte dele afundou na água, antes de arrastá-lo para mais longe usando a corda amarrada a uma pequena âncora em forma de gancho. Os movimentos dos homens eram tão treinados que todo o processo ocorreu sem som, exceto pelo suave respingo da água, que era vagamente audível através dos microfones de longo alcance instalados pela equipe de investigação. Os investigadores começaram a sentir seus corações baterem mais rápido, pois o que estavam vendo realmente se assemelhava a um método de descarte de objetos com o objetivo de escondê-los no fundo do rio. Um dos investigadores mais jovens, que suspeitava desde o início, sussurrou que o caixote poderia não ser apenas um container comum, considerando seu peso e a maneira como os homens o tratavam. Mas antes que ele pudesse continuar seu pensamento, a tela do monitor mostrou algo que deixou toda a equipe em silêncio. Depois que o primeiro caixote afundou completamente, os homens voltaram ao veículo e tiraram outro caixote, de tamanho quase idêntico. A repetição do processo deixou o delegado Alves ainda mais convencido de que eles estavam testemunhando parte de uma operação regular que já havia sido realizada muitas vezes antes. Ele tentou calcular grosseiramente o tamanho do caixote e seu peso provável. Depois o vinculou ao relatório dos 49 brasileiros desaparecidos em um curto período. A conclusão que surgiu em sua mente era tão terrível que ele não ousou dizê-la em voz alta antes de ter provas mais concretas. No entanto, ele sabia que o que quer que estivesse dentro daqueles caixotes não era contrabando comum, porque se fosse, os perpetradores certamente não correriam o risco de transportá-lo em uma hora tão tardia. Quando o segundo caixote começou a afundar e a água do rio engoliu lentamente sua forma escura, uma das câmeras de drone voando baixo capturou o movimento da mão de um homem que parecia estar dando um sinal específico para alguém na escuridão. O sinal foi rápido, mas claro, como um gesto dado por alguém que estava garantindo que todo o ambiente estava seguro antes de continuar uma atividade perigosa. Os investigadores viram outra figura caminhando entre as árvores, observando de longe com uma postura que indicava que ele provavelmente estava armado. Toda a cena durou não mais que 10 minutos, mas foi o suficiente para mudar a direção da investigação completamente. Quando os homens voltaram para o veículo e desapareceram lentamente na escuridão, os investigadores perceberam que tinham acabado de testemunhar uma das provas mais importantes de uma operação secreta que a Zona Autônoma vinha escondendo. Eles não sabiam o que havia dentro dos caixotes, mas tinham certeza de que a resposta estava sob a superfície do rio, que agora parecia mais escuro do que nunca. O delegado Alves então se levantou, respirando fundo, percebendo que eles haviam entrado em um território muito mais perigoso do que imaginavam. Ele disse com uma voz baixa, mas firme, que a operação de descarte não poderia ser ignorada e que o próximo estágio deveria envolver uma observação mais próxima e uma coleta de provas mais ousada. Os outros investigadores assentiram com rostos sérios, pois sabiam que a verdade que estavam perseguindo finalmente começara a mostrar sua sombra, embora ainda estivesse afundada nas profundezas do rio que continuava a se agitar sem som. Depois que a gravação da atividade suspeita foi analisada repetidamente, a equipe de investigação brasileira percebeu que o que viram de fato mostrava um padrão de trabalho clandestino altamente organizado. No entanto, tal gravação não era forte o suficiente para servir como base para uma ação oficial sem a presença de provas físicas que não pudessem ser negadas.
Eles sabiam que para revelar o que realmente estava dentro dos caixotes escuros afundados durante a noite, precisavam de provas tangíveis que pudessem ser tocadas, testadas e responsabilizadas. Sem isso, todas as descobertas seriam consideradas apenas suposições, facilmente refutadas por aqueles que queriam encobrir a verdade. O chefe da equipe de investigação explicou que, embora a gravação de vídeo pudesse mostrar um padrão de atividade, os tribunais e as agências internacionais não aceitariam alegações sem um objeto físico que pudesse ser verificado. Ele disse que as autoridades da fronteira poderiam facilmente descartar a gravação como resultado de manipulação ou um mal-entendido visual, especialmente se não houvesse provas para apoiar a narrativa apresentada pelo Brasil. Os outros investigadores perceberam que sua situação estava agora em uma encruzilhada perigosa, pois se agissem muito rápido, poderiam ficar presos em um jogo diplomático que beneficiaria a zona autônoma. Um dos investigadores mais jovens propôs a ideia de enviar imediatamente mergulhadores ao ponto de descarte, mas a sugestão foi prontamente rejeitada por outro membro que lembrou que a área estava sob vigilância rigorosa e que qualquer movimento estranho poderia desencadear uma resposta severa dos guardas armados dentro da zona autônoma. Eles concordaram que a coleta de provas não poderia ser feita de forma imprudente, porque se a operação fosse detectada, toda a investigação poderia terminar, e até mesmo colocar em risco a vida dos membros da equipe em campo. Portanto, eles precisavam de uma abordagem que não fosse apenas inteligente, mas também tivesse proteção legal internacional. Em meio ao impasse, um membro da equipe com experiência em trabalhar com agências internacionais levantou um ponto importante sobre a necessidade de apoio da Ameripol ou da Interpol. Ele explicou que, com um pedido oficial baseado em fortes suspeitas de tráfico humano ou tortura organizada, eles poderiam obter permissão para realizar ações investigativas nas águas daquela zona sem serem considerados violadores de fronteiras. No entanto, para fazer tal pedido, eles ainda precisavam de uma imagem mais clara da escala da operação e do possível envolvimento de grupos específicos no caso. A equipe então preparou um documento resumindo todas as descobertas iniciais, desde os relatórios das famílias das vítimas e a perda simultânea de sinal de celular até a gravação noturna mostrando o descarte de grandes caixotes no rio. O documento foi preenchido com notas de analistas que indicavam que o padrão de atividade era consistente com métodos de descarte de provas usados em vários casos criminais, transnacionais que haviam sido tratados por agências internacionais. Eles sabiam que este passo era uma grande aposta, mas não tinham outra escolha se quisessem obter o espaço legal para mergulhar no fundo do rio e recuperar os caixotes que poderiam conter a resposta para o desaparecimento de dezenas de brasileiros. Enquanto esperavam por uma resposta da Interpol, os investigadores reexaminaram as gravações do drone e das câmeras estacionárias para encontrar detalhes adicionais que pudessem fortalecer seu pedido. Eles notaram que cada caixote tinha o mesmo tamanho, a mesma forma e foi afundado em um ponto quase idêntico, indicando que o local havia sido especialmente preparado para a atividade de descarte. Eles também notaram o padrão de movimento dos homens envolvidos, que mostrava uma certa disciplina e treinamento, algo geralmente encontrado em grupos que trabalham sob um comando organizado, e não em perpetradores individuais ou pequenos grupos. Entre as gravações, um investigador ampliou um clipe que mostrava um homem observando a operação de descarte de trás das árvores, segurando um objeto longo que parecia uma arma. Embora a imagem não fosse clara o suficiente, a forma da silhueta deu uma pista de que o grupo que operava a zona autônoma tinha recursos muito maiores do que eles haviam estimado anteriormente. Essa descoberta fortaleceu ainda mais a suspeita de que o caso poderia envolver uma grande rede que não hesitaria em usar a violência para proteger seus segredos. À medida que a discussão se aprofundava, o chefe da equipe lembrou que esse tipo de evidência visual só seria útil se pudesse ser corroborada por achados físicos que não pudessem ser contestados por ninguém. Ele enfatizou que, sem tocar nos caixotes diretamente e provar o que estava armazenado dentro deles, todos os seus esforços de investigação não seriam capazes de penetrar no muro de proteção diplomática que protegia a zona autônoma. Ele disse que eles precisavam de um grande passo que pudesse abrir o caminho para uma investigação completa, e esse passo teria que ser dado com um timing perfeito.
Quando a atmosfera na sala de reuniões ficou mais silenciosa, uma mensagem chegou do representante da Interpol, afirmando que um pedido de investigação conjunta poderia ser considerado se o Brasil pudesse mostrar as coordenadas exatas e um padrão claro de atividade que apontasse para um crime grave. A notícia se tornou um ponto de virada para a equipe, pois agora eles tinham uma razão forte para expandir a investigação e obter apoio internacional. No entanto, junto com isso, surgiu uma grande pressão para garantir que cada passo seguinte fosse dado sem erros, pois um pequeno deslize poderia destruir toda a oportunidade que acabará de se abrir. Com uma determinação cada vez maior, os investigadores perceberam que estavam à beira de uma nova fase que exigia mais coragem, mais inteligência e uma paciência que excedia em muito o que eles já haviam demonstrado até então. Eles sabiam que a verdade não viria facilmente, mas também sabiam que as sombras que viram na tela do monitor agora eram suficientes para guiá-los em direção ao próximo passo, que seria decisivo para desvendar o mistério sombrio por trás do desaparecimento de 49 cidadãos brasileiros. Depois de receberem o sinal verde inicial da Interpol, a equipe de investigação brasileira sabia que o momento não podia ser desperdiçado, pois a oportunidade de mergulhar nas águas da zona autônoma não se repetiria sem uma razão verdadeiramente forte. Eles imediatamente elaboraram um plano de operação conjunta envolvendo mergulhadores táticos experientes, que já haviam trabalhado em ambientes de alto risco e possuíam habilidades especiais para operar sem atrair atenção. Os investigadores entendiam que a operação era extremamente perigosa. A profundidade do rio e a vigilância rigorosa ao redor da zona autônoma poderiam ameaçar a vida de qualquer um que entrasse na água. No entanto, o desejo de descobrir a verdade tornava impossível recuar. A equipe de mergulho partiu à noite, usando um pequeno barco sem luzes, movendo-se lentamente ao longo da margem do rio, seguindo as coordenadas determinadas com base nas gravações feitas anteriormente com o drone. Eles escolheram uma rota coberta pela sombra das árvores para não serem vistos pelas câmeras de vigilância que monitoravam o perímetro da zona autônoma à distância. Cada movimento foi planejado com precisão, e nenhum som era permitido de seus equipamentos, pois o menor ruído de motor poderia atrair a atenção dos guardas armados que sempre patrulhavam a área. Quando o barco alcançou o ponto marcado como local de descarte dos caixotes, os mergulhadores prepararam rapidamente seus equipamentos de respiração e instalaram luzes subaquáticas de baixa intensidade para garantir que não refletissem uma luz que pudesse ser vista da superfície. A água do rio estava extremamente fria e escura, recebendo-os com uma sensação de peso que imediatamente se espalhou por seus corpos, como se a própria profundidade se recusasse a ser explorada. Mas eles continuaram a descer lentamente, mantendo uma formação compacta e seguindo a sombra de uma corda guia que fora presa ao barco antes de entrarem na água. Quanto mais fundo desciam, mais espessa a escuridão envolvia sua visão, de modo que apenas a pequena luz de suas lanternas de mergulho refletia como uma fina linha na penumbra. O som do movimento da água transformou-se lentamente em um zumbido silencioso, fazendo-os sentir como se estivessem entrando em um espaço vazio nunca antes tocado pelo homem. Então, lentamente, o contorno do fundo do rio começou a aparecer, embora fosse apenas uma sombra suave que surgia e desaparecia entre os flocos de lodo que giravam seguindo a pequena correnteza lá embaixo. Quando chegaram ao fundo, um dos mergulhadores fez um sinal com a mão depois de ver uma grande forma retangular deitada, parcialmente coberta de lodo. Eles se aproximaram imediatamente e perceberam que o objeto era um caixote firmemente envolto em uma lona preta que parecia começar a rasgar em alguns pontos devido à pressão da água. A lona era muito semelhante à do caixote que havia sido gravado em vídeo anteriormente. Então os mergulhadores sentiram imediatamente que haviam encontrado a primeira prova da operação clandestina que suspeitavam. O mergulhador líder acendeu uma luz especial com um feixe de foco estreito para evitar reflexos excessivos, e então limpou lentamente o lodo que cobria parte da lona. Quando ele puxou levemente a ponta rasgada da lona, um odor fraco e pungente escapou imediatamente pelas frestas, fluindo através da água fria e penetrando em seus narizes, mesmo estando por trás das máscaras de mergulho. Os mergulhadores trocaram olhares com uma tensão clara, pois o cheiro não era de matéria orgânica comum, mas o cheiro de decomposição, impossível de ser confundido por alguém experiente em operações forenses.
Eles então encontraram um segundo caixote não muito longe do primeiro, com a mesma forma e tamanho, mas que parecia mais pesado, pois estava quase inteiramente enterrado no lodo. O caixote ainda tinha uma corda de amarração presa, indicando que foi afundado com o mesmo método e em um período próximo. Essa descoberta fortaleceu a suspeita de que o rio estava sendo usado repetidamente como local de descarte de provas pelo grupo que controlava a zona autônoma. Os mergulhadores documentaram cada achado usando câmeras subaquáticas de alta resolução revestidas com um filtro especial para disfarçar o brilho da luz. Eles tiveram que trabalhar rápido, pois a correnteza do fundo do rio começava a mudar, trazendo partículas de lodo que poderiam cobrir os caixotes e eliminar provas importantes se demorassem alguns minutos. Enquanto documentavam, o mergulhador líder sinalizou que eles não deveriam abrir os caixotes debaixo d'água devido ao risco de danificar as provas e a possibilidade de gases perigosos do processo de decomposição. Quando começaram a subir de volta à superfície, a ansiedade começou a se instalar, pois sabiam que a missão estava apenas na metade do caminho. Trazer apenas gravações e fotos não seria suficiente para resolver o caso, mas eles entendiam que esses achados visuais eram um passo crucial para obter aprovação oficial para içar os caixotes em uma operação futura. Eles também estavam cientes de que o sucesso da operação daquela noite significava que estavam agora mais perto de uma verdade que poderia ser muito mais sombria do que imaginavam. Quando os mergulhadores emergiram novamente na superfície e subiram no barco, o céu noturno parecia completamente silencioso, como se o próprio rio estivesse guardando um segredo que relutava em revelar. Mas para a equipe de investigação, esse segredo agora havia mostrado seu primeiro rosto. Eles trouxeram de volta gravações fortes o suficiente para afirmar que o que estava no fundo do rio não era um objeto comum, mas uma prova que poderia mudar drasticamente a direção da investigação e mostrar ao mundo o horror que a zona autônoma vinha escondendo. Depois que a equipe de mergulho trouxe as gravações subaquáticas que mostravam a existência de caixotes cobertos por lona preta no fundo do rio, o processo de investigação entrou em uma fase muito mais séria e tensa. A evidência visual foi forte o suficiente para convencer a Interpol de que a remoção das provas deveria ser feita o mais rápido possível. A coordenação transnacional foi realizada em um curto período, e a autorização foi finalmente concedida a uma equipe conjunta para evacuar os caixotes para a superfície, embora o risco de um confronto diplomático com a zona autônoma pairasse sobre cada passo. A equipe brasileira entendeu que o que quer que fosse encontrado dentro dos caixotes seria a chave para desvendar a verdade que estava enterrada na escuridão das águas do rio. Durante a operação de içamento, a atmosfera ao redor do rio estava cheia de uma tensão indescritível. Cada segundo parecia estar à beira de um abismo prestes a desmoronar. Os mergulhadores trabalharam com precisão, prendendo pequenas âncoras hidráulicas montadas em uma estrutura especial, enquanto a equipe de superfície monitorava o movimento de uma grande sombra que emergia lentamente do fundo da água. Quando o primeiro caixote foi finalmente içado e apareceu na superfície, a água escura que escorria da lona carregava um odor que fez todos ficarem em silêncio, percebendo que o que quer que estivesse dentro era uma tragédia que não podia ser ignorada. Os caixotes foram imediatamente levados para uma sala de exame forense temporária, preparada em uma instalação fechada, longe do público e da mídia, para evitar vazamento de informações antes que a investigação chegasse a um ponto irrefutável. Os especialistas forenses trabalharam com proteção máxima, abrindo a lona lentamente para não danificar a estrutura orgânica que poderia estar frágil devido à decomposição na água. Quando a primeira camada da lona foi levantada, um cheiro de decomposição muito mais forte encheu imediatamente a sala, fazendo todos perceberem que estavam lidando com uma tragédia humana muito séria. No primeiro caixote, os especialistas encontraram restos humanos já em avançado estado de decomposição, com condições corporais que indicavam que as vítimas provavelmente estavam no fundo do rio há várias semanas. A perícia coletou amostras de tecido, cabelo e dentes para comparação de DNA com os dados das famílias das vítimas que haviam sido entregues anteriormente. O processo foi realizado em um silêncio respeitoso, pois cada pedaço de corpo encontrado guardava a história de alguém que desapareceu e nunca mais voltou para sua família.
Quando o segundo e o terceiro caixotes foram abertos, o mesmo padrão se repetiu, mostrando que cada caixote continha mais de um indivíduo, que provavelmente foram amarrados ou agrupados antes de serem afundados. Os especialistas notaram vários sinais físicos que indicavam violência significativa antes da morte, incluindo fraturas ósseas e marcas de amarras em várias partes do corpo. Embora os peritos forenses não especulassem abertamente, suas expressões deixavam claro que as vítimas provavelmente sofreram um grande tormento antes de serem descartadas como objetos sem valor no fundo do rio. O processo de identificação durou dias, e cada amostra de DNA foi cuidadosamente comparada com os dados das famílias brasileiras que relataram o desaparecimento de seus entes queridos. Quando os resultados preliminares começaram a sair, a equipe de investigação mal conseguia respirar. A primeira correspondência verificada indicou claramente que um dos corpos era de um cidadão brasileiro que havia desaparecido 2 meses antes. Os resultados seguintes continuaram a chegar, e cada correspondência trazia uma dor profunda para as famílias que aguardavam notícias, mas ao mesmo tempo, fortalecia a suspeita de que a operação que eles investigavam envolvia o desaparecimento de todas as 49 vítimas. Após todas as amostras serem examinadas e comparadas, o resultado final revelou um número que abalou toda a equipe de investigação. Todas as 49 vítimas desaparecidas foram confirmadas como estando dentro dos caixotes submersos no fundo do rio. Nenhuma delas foi encontrada em condições que permitissem a identificação visual, então todo o processo dependeu da tecnologia de DNA e de registros médicos, o que demonstrou alto nível de cuidado e seriedade no tratamento do caso. A informação foi imediatamente resumida em um relatório detalhado, que foi então enviado às autoridades internacionais e ao governo brasileiro como prova oficial. Os achados forenses não apenas confirmaram que as vítimas eram cidadãs brasileiras, mas também mostraram um padrão de tortura e descarte altamente sistemático, levando a fortes suspeitas de que o caso não era apenas um crime individual, mas parte de uma grande rede criminosa que operava além das fronteiras nacionais. O delegado Alves disse que os ferimentos encontrados não mostravam sinais de resistência espontânea, mas sim de um procedimento realizado repetidamente, o que indicava a natureza organizada e planejada dos perpetradores. Assim, o caso agora evoluiu de uma suspeita inicial para um crime contra a humanidade envolvendo a coordenação de um grupo em grande escala. Quando o relatório completo foi finalmente assinado, a atmosfera na sala de investigação mudou de tensão para um silêncio pesado, cheio de um sentimento de perda e raiva contida. Os investigadores perceberam que não haviam apenas encontrado provas de assassinato, mas também desvendado uma cadeia de crimes que ceifou dezenas de vidas inocentes. Eles sabiam que a jornada em direção à justiça estava apenas começando e que o próximo passo exigiria ainda mais coragem e uma determinação que não poderia vacilar. Depois que os resultados forenses confirmaram que os 49 corpos nos caixotes pretos eram dos cidadãos brasileiros desaparecidos, a pressão internacional sobre as autoridades da fronteira aumentou drasticamente, tornando impossível para a zona autônoma continuar escondendo suas operações dos holofotes do mundo. Uma equipe conjunta do Brasil e da Interpol agiu rapidamente, preparando uma operação de captura com coordenação rigorosa para minimizar o risco de confrontos armados que poderiam ocorrer na região, que possuía uma segurança incomum. Eles sabiam que cada segundo era precioso, pois quanto mais tempo os perpetradores ficassem livres, maior a probabilidade de que provas adicionais desaparecessem sem deixar rastros. A operação começou antes do amanhecer, quando o ar ainda estava cheio de orvalho e a atividade da comunidade ainda não havia começado, permitindo que o movimento das tropas fosse disfarçado pela calma da manhã. A equipe conjunta entrou na zona autônoma por 3 direções diferentes para garantir que nenhum perpetrador conseguisse escapar por rotas escondidas que eles suspeitavam serem usadas para atividades ilegais. Os guardas de plantão no portão de entrada inicialmente tentaram barrar a chegada da equipe, mas um mandado da Interpol os forçou a abrir o acesso, embora com rostos que mostravam uma resistência que não podia ser escondida. Assim que as tropas entraram na área interna, encontraram imediatamente vários edifícios que pareciam ser usados para fins operacionais, completos com áreas de armazenamento, oficinas e equipamentos eletrônicos bastante sofisticados.
os oficiais se moveram rapidamente e detiveram vários indivíduos suspeitos de envolvimento direto nas atividades noturnas que haviam sido previamente gravadas pelas câmeras do drone. Os suspeitos não ofereceram resistência significativa, mas sua atitude era fria e rígida, como se tivessem sido treinados para lidar com situações como essa sem mostrar emoções que pudessem ser exploradas durante o interrogatório. Eles foram levados para uma instalação de interrogatório temporária para um exame inicial, e o processo logo revelou a dinâmica interessante que geralmente surge em redes criminosas organizadas. Quando separados em salas diferentes, os suspeitos começaram a dar depoimentos inconsistentes entre si, um padrão clássico que indica que eles não tinham uma história única bem preparada. Alguns disseram que eram apenas trabalhadores comuns que receberam ordens para mover mercadorias sem saber o conteúdo, enquanto outros afirmaram que eram responsáveis por guardar o perímetro, sem envolvimento no descarte dos caixotes encontrados no fundo do rio. Com o andamento do interrogatório, os investigadores perceberam que alguns suspeitos começaram a mostrar sinais de inquietação quando questionados sobre a origem das ordens e a identidade da pessoa que controlava toda a operação. Eles evitavam o contato visual, falavam em um tom mais baixo e tentavam transferir a responsabilidade para outros suspeitos, um sinal claro de que a pressão psicológica estava começando a enfraquecer suas defesas. Em poucas horas, um dos suspeitos mais jovens finalmente falou e confessou que a área havia sido usada por muito tempo como um centro de trânsito para o tráfico humano transfronteiriço, com as vítimas sendo movidas por via fluvial antes de desaparecerem sem deixar vestígios. A confissão desencadeou um efeito dominó, fazendo com que outros dois suspeitos também fornecessem informações adicionais, mencionando a existência de um chefão que raramente era visto, mas que controlava todos os movimentos através de instruções remotas. Eles explicaram que as vítimas eram frequentemente detidas em um prédio específico antes de serem transferidas para um grande veículo à noite, para então serem afundadas após a realização de um certo processo. Os detalhes coincidiam com o padrão de descarte dos caixotes visto nas gravações do drone, fortalecendo a convicção da equipe de que estavam lidando com uma rede criminosa altamente estruturada e com raízes fortes na região. O delegado Alves combinou todas as informações das várias salas e começou a montar um quadro geral da operação criminosa que ocorria na zona autônoma. Ele notou que os perpetradores usavam uma estratégia em camadas para manter o sigilo, incluindo a restrição de acesso dos moradores locais, o controle das rotas de transporte e a vigilância rigorosa de qualquer um que tentasse se aproximar da margem do rio. Eles não apenas escondiam as provas no fundo da água, mas também criavam um ambiente de medo que impedia os moradores de falar com qualquer pessoa de fora da área. Com as evidências se acumulando, a equipe de investigação continuou a busca no prédio principal, que era chamado de Armazém Central pelos suspeitos. Lá, eles encontraram vários documentos, registros eletrônicos e gravações de CFTV internas que confirmavam que o desaparecimento dos brasileiros não foi um incidente isolado, mas parte de um padrão que vinha ocorrendo há muito tempo e que poderia envolver centenas de vítimas de vários países. A descoberta chocou toda a equipe, pois o que eles viram era muito maior do que a suspeita inicial de um assassinato em massa de 49 pessoas. Com esses fatos, um relatório oficial foi rapidamente preparado e enviado ao governo brasileiro e à Interpol como prova irrefutável de que a zona autônoma operava como um complexo ninho de crimes contra a humanidade. Os suspeitos que antes pareciam calmos, agora começaram a perceber que sua rede havia desmoronado, e seus rostos mudaram lentamente à medida que os investigadores traziam as provas, uma por uma, para a sala de interrogatório. Eles não podiam mais se esconder atrás de desculpas ou histórias falsas, pois a verdade havia emergido da escuridão do rio e agora estava nas mãos dos investigadores, que não parariam até que a justiça fosse feita para todas as vítimas. Depois que todas as provas foram coletadas e as confissões dos suspeitos se corroboraram, a equipe de investigação decidiu realizar uma reconstituição completa de como toda a operação criminosa foi executada do início ao fim, a fim de compreender a verdadeira escala que esteve escondida por trás da alta cerca da zona autônoma. A reconstituição começou no ponto da suspeita inicial, quando as vítimas foram contatadas por recrutadores falsos que ofereciam empregos com altos salários no exterior, usando mensagens de texto e mídias sociais como as principais ferramentas para atrair os alvos economicamente mais vulneráveis.
As vítimas foram convencidas de que sua jornada era totalmente legal quando, desde o início, haviam entrado em uma cadeia de tráfico humano controlada por uma rede criminosa transnacional. De acordo com o testemunho dos suspeitos, as vítimas que chegavam à fronteira nunca eram enviadas diretamente para o país de destino, mas sim levadas para a zona autônoma para serem examinadas, separadas e classificadas de acordo com os objetivos da rede. Os investigadores descreveram o prédio usado pelo grupo como um local de trânsito sombrio, onde as vítimas eram mantidas em salas apertadas, sem acesso à comunicação ou a janelas. Os perpetradores vigiavam o local rigorosamente, usando um sistema de turnos para garantir que não houvesse brechas que permitissem que as vítimas escapassem ou pedissem ajuda. Na reconstituição, os investigadores montaram a sequência dos eventos com cuidado, observando que as vítimas eram frequentemente detidas por vários dias antes de serem finalmente transferidas em um grande veículo à noite. O processo de transferência era realizado de forma muito rápida e organizada, como se todos os membros da rede tivessem sido treinados para trabalhar sem dizer uma única palavra durante a operação. O veículo usado tinha um compartimento fechado e sem ventilação, que se suspeita ter sido uma das causas da morte de algumas vítimas antes mesmo de chegarem ao destino final. Os especialistas forenses então adicionaram descobertas importantes sobre a condição dos corpos das vítimas, que mostravam sinais de violência antes da morte. A reconstituição retratou que algumas vítimas supostamente sofreram tratamento brutal por tentarem escapar ou se recusarem a seguir as ordens dos perpetradores. Os ferimentos nos corpos das vítimas mostravam um padrão repetitivo consistente com métodos de intimidação frequentemente usados em redes de tráfico humano para garantir a obediência das vítimas. Os investigadores afirmaram que este crime não foi resultado de uma ação impulsiva, mas de uma série de atos sistemáticos realizados com cálculo frio. Na fase seguinte, a equipe de investigação refez a rota usada pelos perpetradores para levar as vítimas do prédio de trânsito até a margem do rio à noite. Os suspeitos explicaram que a operação de descarte dos corpos foi realizada depois que a rede percebeu que as vítimas não podiam mais ser vendidas ou transferidas para outros países. A rede escolheu afundar as vítimas no fundo do rio porque a área era considerada segura, silenciosa e longe da vigilância pública, especialmente porque a segurança da zona autônoma lhes permitia trabalhar sem o risco de serem vistos pelos moradores locais. A reconstituição mostrou como os perpetradores usaram grandes caixotes para armazenar várias vítimas de uma vez, antes de fechá-los firmemente com lona preta e cordas de amarração. Os investigadores notaram que o processo foi realizado com uma velocidade surpreendente, indicando a longa experiência dos perpetradores em se livrar de provas sem deixar rastros. Depois de garantir que os caixotes estavam bem fechados, os perpetradores os transferiram para o grande veículo e os levaram até a margem do rio para serem afundados com o mesmo método gravado pelo drone. Quando a reconstituição chegou à fase de descarte, a sala onde a investigação ocorria ficou em silêncio, como se todos sentissem o peso da realidade que estava sendo mostrada diante deles. Os investigadores exibiram novamente as gravações do drone e as fotos subaquáticas que mostravam os caixotes deitados no fundo do rio, como testemunhas silenciosas da tragédia escondida. Vários investigadores baixaram a cabeça, percebendo que o que aconteceu com as vítimas foi mais sombrio e mais planejado do que eles imaginavam. A reconstituição provou que os perpetradores não apenas tiraram vidas humanas, mas também apagaram deliberadamente suas identidades e futuros, sem o menor remorso. Ao final da reconstituição, os investigadores compilaram uma linha do tempo completa que descrevia toda a jornada das vítimas, desde a falsa promessa de emprego até o silêncio escuro no fundo do rio. A linha do tempo mostrou quão eficazmente a rede operava, usando uma combinação de manipulação psicológica, violência organizada e controle territorial para encobrir seus crimes do mundo exterior. Com as provas visuais, os dados forenses e as confissões dos perpetradores, a imagem final que se formou não apenas revelou como as vítimas perderam a vida, mas também até que ponto a crueldade pode chegar quando a ganância e o poder operam sem supervisão. A reconstituição tornou-se uma prova irrefutável de que o caso não poderia ser simplificado como um incidente local, mas era um crime contra a humanidade que exigia uma resposta firme em nível internacional.
Os investigadores encerraram a sessão com um sentimento pesado, mas também com a forte determinação de garantir que a verdade que eles reuniram não terminasse como um relatório, mas se tornasse a base para uma ação legal que responsabilizaria cada perpetrador por cada vida perdida naquela operação sombria. Após a conclusão de toda a reconstituição e a compilação das provas mais contundentes, o processo legal contra os perpetradores começou, com os holofotes do mundo agora inevitavelmente voltados para a zona autônoma. O julgamento foi realizado a portas fechadas, mas supervisionado por instituições internacionais para garantir que cada passo fosse transparente e livre de qualquer interferência. Os réus foram apresentados um por um, seus rostos já não exibindo a arrogância fria de antes, pois as provas empilhadas diante deles eram pesadas demais para serem negadas. O promotor iniciou a audiência apresentando uma série de provas que demonstravam um padrão de tráfico humano, desaparecimento forçado e descarte sistemático de corpos no fundo do rio. Cada foto, gravação de drone e resultado forense foi exibido em ordem cronológica, não deixando espaço para que mentiras se escondessem. Entre as evidências, havia também gravações de áudio dos interrogatórios, nas quais as confissões de vários suspeitos revelavam indiretamente a estrutura de poder por trás da operação criminosa. Os réus tentaram negar, mas suas palavras soaram vazias no tribunal, que já estava preenchido com uma verdade irrefutável. Quando as famílias das vítimas compareceram para dar seus depoimentos, a atmosfera tornou-se ainda mais pesada e silenciosa. Cada frase proferida carregava o fardo de uma perda que não podia ser medida por números ou sentenças judiciais. Elas falaram sobre esperanças perdidas, últimas mensagens não respondidas e sonhos que nunca mais voltaram, lembrando a todos que 49 corpos não eram apenas dados, mas seres humanos que um dia viveram e foram amados. O testemunho fez com que muitas pessoas no tribunal baixassem a cabeça, percebendo que este crime havia roubado mais do que apenas vidas, havia roubado o futuro e a dignidade. Finalmente, o juiz proferiu uma sentença que refletia a gravidade do crime, com penas máximas para todos os perpetradores comprovadamente envolvidos, direta ou indiretamente na operação. Vários réus receberam sentenças de prisão perpétua, enquanto outros foram condenados a longas penas por sua participação na rede que violou os direitos humanos em grande escala. A decisão foi recebida com alívio pelas famílias das vítimas, embora soubessem que nenhuma punição poderia trazer de volta as pessoas que amavam. Após o término do julgamento, o governo brasileiro facilitou a repatriação de todos os corpos para suas cidades de origem, para que recebessem as últimas homenagens. Os funerais foram emocionantes, com fileiras de caixões cobertos pela bandeira nacional e famílias chorando em um silêncio pesado. Muitos cidadãos compareceram para oferecer seu apoio, mostrando que a tragédia não era apenas uma ferida para as famílias das vítimas, mas também uma ferida para a nação, que exigia verdade e justiça. Em uma coletiva de imprensa de encerramento do caso, o chefe da equipe de investigação transmitiu uma mensagem que ecoou muito além da sala do tribunal, enfatizando que qualquer crime que tente se esconder na escuridão será, no final, revelado pela luz da verdade. Ele disse que o medo pode silenciar a voz humana, mas nunca consegue apagar os rastros deixados pelo próprio crime. O mundo deve aprender com esta tragédia não para aumentar o medo, mas para fortalecer a proteção daqueles que são mais vulneráveis. A história termina com uma frase dita com plena convicção, que se tornou a mensagem final do relatório oficial: onde quer que o crime se esconda, a verdade sempre encontrará seu caminho. O rio, que outrora foi uma testemunha silenciosa, agora voltou à sua calma, mas seu silêncio não mais encobre um segredo sombrio. Em vez disso, tornou-se um lembrete de que a justiça, mesmo que tardia,